Me exaltei na internet. Posso ser considerado uma pessoa idônea? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e nesse vídeo eu vou responder esta que foi a pergunta de uma internauta. Aliás, se você tem uma pergunta, pode me enviar via direct ou até mesmo aqui nos comentários do vídeo. Se for o caso, me mande reservadamente, em se tratando de um assunto mais reservado, para que, na medida do possível, eu consiga te responder. A internauta, ela colocou assim: doutora, acabei me exaltando e chamei uma pessoa na internet e essa pessoa fez um boletim de ocorrência e também denunciou no Ministério Público. Será que posso ser considerada idônea para me inscrever na OAB? Bom, a gente vai então primeiro identificar o que é a idoneidade, porque ela fez a pergunta lá naquele vídeo sobre a declaração de idoneidade moral e eu preciso um pouco destrinchar, mesmo que de forma superficial, para que você entenda o reflexo que a gente tem na nossa vida a partir de algumas atitudes, tá? Então a gente começa primeiro a entender o caso. Ela não colocou o que ela falou e nem ela colocou se dessa exaltação foi gerada uma ação penal. A informação que a gente tem é que ela se exaltou na internet e a pessoa que se sentiu ofendida lavrou um boletim de ocorrência. A gente faz o registro num boletim de ocorrência, significa que teve algum tipo de conduta prevista no Código Penal, que então foi até a autoridade policial e houve o registro para ser apurado. Esse é o primeiro ponto ao registrar no boletim de ocorrência. Um segundo ponto que a gente tem de informação é que houve a representação do Ministério Público. Quando que isso ocorre? A gente tem que entender que o Ministério Público, ele é fiscal da lei e advogado da sociedade, tá? Então, ele atua em todos os casos. De forma muito genérica, ele atua apenas em casos que envolvam o interesse da sociedade, tá? Do contrário, cabe ao ofendido ou cabe ao particular acionar judicialmente. Então, quando que é caso do Ministério Público atuar como autor, como advogado da sociedade? O Código de Processo Penal, ele estabelece o quê? São casos de ação penal pública incondicionada, isto é, são aqueles crimes contra menores, crimes eleitorais, todos aqueles tipificados como deve ser conduzido pelo Ministério Público. Existe ainda o caso das ações penais condicionadas à representação. Isto é, são ações que, pelo formato, ela seria privada, mas que ela depende de provocação do interessado, da parte, para que o Ministério Público dê andamento a essa ação, tá? Quais são esses os casos? Por exemplo, perigo de contágio venéreo, artigo 130 do Código Penal, crime de ameaça, artigo 147, violação de correspondência comercial, artigo 152, quer dizer, a pessoa, ela sentiu lesada e ela vai lá e faz uma representação no Ministério Público, que então dá andamento à ação penal. Como a internauta não colocou, me parece que foi um crime de ameaça, né? Eu não tenho ainda detalhes, então eu estou supondo que seja um crime de ameaça. E quais são as consequências para ela? Então, me parece que ela é estudante de direito, que está estudando ou foi aprovada no exame da ordem. Bom, a gente tem que entender que, especificamente para o estudante de direito, porque cabe também para os estagiários,
E também para os advogados, a gente tem três regulamentações que a gente deve obedecer quanto à nossa conduta. Elas estão previstas em um livro, tá? Então, é um livro fininho e a gente consegue visualizar. O primeiro deles é o Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8906/94. A gente tem para regulamentar esse estatuto, porque lá vai dizer quais são os direitos, os deveres, como é que deve se comportar genericamente o advogado e o estagiário. Desse estatuto decorre um regulamento geral, como é que a Ordem dos Advogados do Brasil ela vai se portar. Então, em relação a como é que vai se organizar as seções e as subseções, como é que vai se dar o desagravo, quer dizer, como é que a OAB vai defender os advogados. E ainda a gente tem do estatuto um terceiro regulamento que dele disciplina especificamente sobre a ética e a disciplina do advogado. Então, no mesmo livro, então você não se assuste, ele vai ter o estatuto dele, depois a gente tem o regulamento geral, né? E do regulamento geral a gente vai ter o código de ética, tá? Ele é tão importante que de todas as matérias cobradas no exame da ordem, ela tem quase que 10% de responsabilidade em relação às questões. Isto é, das 80 questões, 8 são só sobre elas. Então, esse aqui é o filé mignon para quem estuda a OAB. Mas voltando ao caso, o que a gente tem que entender? Que dentro da advocacia, dos direitos dos advogados, tem o artigo 8º do Estatuto, inciso 6, que dispõe sobre a conduta idônea do advogado, quer dizer, que tem uma reputação, que tem uma moral reconhecida, que tem um comportamento reconhecido, e isso é exigido. Quando cabe alguma punição para quem não for dessa maneira, o artigo 34 fala sobre a infração disciplinar e coloca no seu inciso 27 aqueles que moralmente são inidôneos, quer dizer, são contrários a essa postura moral. E ainda completa no inciso 28 praticar crime infamante. Então, vejam vocês que se a pessoa for inidônea ou praticar crime que atente contra alguém, tem uma má fama, né? Ela pode incorrer em infração disciplinar. E quais são as penas dessa infração disciplinar? Desde a advertência até a suspensão. Então vejam vocês que é muito grave. Então, assim, eu não sei ao certo alguns detalhes, se ela foi condenada, se ela não foi, mas vamos imaginar que ela foi condenada. Pode correr o risco? Sim, ela pode correr o risco caso tenha agido de forma exagerada na internet. O que a gente conclui com tudo isso? Primeiro, que a gente tem que saber, então, detalhes sobre condenação, se foi há muito tempo, né? Porque aí incorre na prescrição, e tem que entender ainda se ela foi aprovada agora no exame da ordem e ela vai dar entrada. Por quê? Porque hoje em dia, é muito complicado você se manifestar de forma muito calorosa na internet, justamente para não se voltar contra você, tá? Então eu aconselho você a consultar a sua subseção. Fica uma lição, né? Cuidado com a exaltação, cuidado com a emoção, muita emoção, quando você se manifesta na internet, porque isso pode ser prejudicial a você.
e às vezes nem condiz com a pessoa que você é. E aí depois você responde pelas consequências de algo que você tenha feito. Ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e quiser mais sobre assuntos relacionados à conduta do advogado, coloque aqui nos comentários que eu faço questão de responder com muito carinho, tá bom? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta também de vídeos resposta a essas perguntas curiosas, para que eu faça vídeos com muito carinho daqui para você daí. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.